Deixa eu falar de um outro assunto muito delicado, não é? Essas coisas são pessoais, mas não dá para a gente deixar de falar, porque ao mesmo tempo elas são públicas a partir do momento que envolvem os artistas que o público ama, que aplaude, às vezes também não gosta, mas conhece. Então, é difícil, mas eu li tanta coisa nas redes sociais, recebi tantas mensagens de pessoas dizendo que não se conformam com o fato da Xuxa não visitar o pai no hospital lá no Rio de Janeiro, o pai em estado grave, como ela mesma disse, só um milagre pode salvar o pai dela. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, mesmo em função de todas essas coisas que eu andei lendo e que eu achei muito injustas e muito pesadas para o lado da Xuxa, tá? Que é o seguinte, as crianças, elas nascem um livro em branco. Quem vai, não é, carimbar essas páginas, quem vai marcar para sempre a alma, o coração de uma criança, somos nós, os adultos. Somos nós aqueles que nos tornamos pais, não é? E assim, ela traz mágoas de verdade, agora, que não foi ela que criou. Né, que vieram do seu Luiz Floriano, ela deixou isso muito claro, vocês conhecem essa história e vocês sabem também que houve todo um esforço dela como filha e porque ele é o pai, de tentar uma reaproximação. Mas ela também sempre deixou muito clara que a relação agora, né, há vários anos já, é uma relação boa, mas não é uma relação próxima. Ela diz que é uma relação que está muito longe de ser carinhosa, que ele não foi nunca um pai muito próximo dos filhos. Ela falou tudo isso, inclusive, naquela entrevista a Caras Digital que ela deu. Então, o que a gente fica falando é o seguinte, a assessoria diz que ela não vai visitar o pai porque ela não quer presenciar o sofrimento desse pai. Mas é claro que as pessoas acham que essa história vai além, que essa história remete a todas as mágoas do passado e pode ser de verdade. Então eu acho assim, não dá para você julgar, só ela sabe o que ela passou com esse pai, ou a mágoa que tem desse pai, ou os limites dela de enfrentar a situação nesse que é o momento mais delicado, é o momento mais crucial, é esse. Então ela pode sim não querer visitar esse pai para não vê-lo sofrer, ela pode sim não querer visitar esse pai porque ela não consegue essa proximidade, vai além dos limites emocionais dela, porque ela é que sabe a profundidade dessas marcas, dá também para quem sabe, porque ela acha que ele vai embora, ela acha que ele vai partir, que chegou o momento do adeus mesmo, que só um milagre pode salvar o pai dela. Talvez esse milagre aconteça, quem sabe? Ele continua respirando por aparelhos, ele está em estado grave de verdade, mas né, é Deus que sabe a hora em que vai levar ou não. Pode ser que o seu Luiz Floriano volte para a casa dele, pode ser, e pode ser que essa seja uma segunda fase do relacionamento deles. Pode ser que agora que ela está vivendo essa dor tão aguda da partida do pai, a ponto de nem conseguir ir lá vê-lo sofrer, né, eles possam avançar mais ainda depois no relacionamento deles, quando ele voltar para casa e essa história da perda ter sido só uma ameaça e mais nada. Agora, tem uma outra coisa também, tem o lado de se conseguir ultrapassar o limite da mágoa e se perdoar de verdade. Tem o lado que é quando as pessoas mais sofrem, então nos momentos mais tristes e até mais impressionantes de serem vistas, que é quando elas mais precisam da gente. Então, quem sabe, se a Xuxa conseguir ultrapassar esse limite, chegar lá no hospital, mesmo que o pai dela esteja inconsciente, mas os médicos sabem que às vezes as pessoas ouvem, né? É aquela história do estado de coma. Quem sabe, se ela não conseguir dar um beijo nele ainda, mas puder apertar a mão dele e dizer alguma coisa importante, de afeto, até de carinho, que ele nunca deu, pelo jeito, mas que ela possa dar para ele nesse momento, quem sabe ele não reaja, quem sabe não seja alguma coisa que ele consiga ouvir e que o motive a reagir. Essas coisas existem, gente, essas coisas são muito sérias. Então essa decisão é da Xuxa e de mais ninguém. Ou ela decida ficar, não é, afastada para não vê-lo sofrer, ou ela vai lá, encara esse sofrimento dele e dá o apoio e fala alguma coisa significativa para ele e aperta essa mão, ou quem sabe consiga dar um beijo, isso pode ser fundamental para que ele reaja também. Então é ela quem tem que tomar essa decisão, lembrando
lembrando que a morte muda tudo na vida da gente. Lembrando que se ele partir, aí é que ela vai ver que deixou coisas que poderiam ter sido ditas e que ela gostaria de dizer agora, e aí vai ser tarde demais. Isso também tem que ser pensado, mas a decisão é dela e é a decisão no momento mais crucial dessa relação que sempre foi sofrida para ela, não é? Ela pode decidir ir, ela pode decidir ficar. Agora, ela tem que tomar a decisão entre sofrer menos ou sofrer mais, porque deixar de sofrer simplesmente é impossível. Então, vamos torcer muito para que Deus ilumine a cabeça dela, o coração dela, e ela faça aquilo, não é? Que para ela seja menos sofrido e que ao mesmo tempo ela possa, em paz, ver o pai dela partir, se for o caso, ou recomeçar, ou evoluir mais nesse relacionamento, se ele conseguir voltar para casa, porque a gente aqui acredita em milagre. Eu acredito, né? O Vladimir acredita, né? O Tiago também, vocês que estão aí em casa sabem que essas coisas acontece. Então, tomara que ele possa voltar para casa e eles possam se aproximar mais um pouco ainda, a relação de deixar de ser apenas boa, cordial e se tornar uma relação de amor, porque nisso eu acho que ele tem maior responsabilidade. A criança nasceu, né? E aí ela foi carimbada com as atitudes dos pais. Se ela sofre hoje assim, se existe esse limite tão profundo, não é à toa não, gente. Então, deixa ela decidir, não fica falando bobeira, porque isso é um momento delicadíssimo. Que envolve muita dor. É aquilo que eu falei para vocês, a decisão que ela tomar envolve sofrimento. Ela pode decidir sofrer um pouco menos, né? Ir lá e sofrer mais, mas também fazer uma despedida ou dar uma motivação para ele reagir, mas sofrer é um momento de sofrer na vida dela. E, infelizmente, é esse o momento. Então, as pessoas têm que dar apoio, na verdade, e não ficar falando, nossa, mas não vai ver o pai? Depende do pai, gente. Infelizmente, essa é a realidade. Para a gente que teve pai, que foi pai legal e que foi pai presente de verdade, que não nos magoou profundamente, é fácil, né? Você vai lá, você perdoa, uma pisada de bola, você ama seu pai eternamente. Tem gente que tem marcas tão profundas que está ligada a esse pai porque é pai. Então, essa ligação ela é fortíssima, independente da qualidade, ela é fortíssima. E às vezes tem limites que não dá para ultrapassar mesmo. A pessoa vai até onde dá. Ela fez isso, né? Depois de anos passados, rompimento, a mãe, essa coisa toda, ela conseguiu estabelecer uma relação com esse pai. Agora, com esse amor profundo, não se sabe, parece que a dor é maior que o amor, e essa é a pior rima da vida, né? Amor e dor. Então, vamos torcer para que as coisas possam se resolver bem para ela, qual for a decisão que ela possa tomar de verdade, porque o momento é extremamente delicado. E vamos torcer, vamos rezar também para que ele possa reagir e aí eles resgatarem muita coisa que ficou marcada lá atrás, né, Vlad? Com certeza. A Xuxa já foi tão detonada durante toda a trajetória dela, só que agora esse momento não é momento de questionar, de detonar, de falar se ela está certa, se ela está errada. Não é. Não é algo que cabe a ela decidir. Porque assim, eu conheço muitas pessoas que perderam amigos ou parentes que não conseguiram entrar no dia no velório para se despedir. Ah, não, eu não quero ter aquela lembrança do meu amigo por conta dessa morte. Olha, eu não consigo ir em hospital porque eu tenho pavor de hospital. Eu não posso ver gente de branco, eu não posso ver sangue, eu não posso ver gente entubada. Então ela fala assim, que não, ela pediu, teve aquela história que ela encontrou com o pai lá no show da Xuxa, tem aquela história, ela até contou para o Rodrigo Faro, olha, não perdoei uma traição do meu pai por conta da minha mãe. Então ela já tinha isso guardado, essa mágoa. Mas quando ela volta e aí pede para as pessoas... Ela está fazendo um carinho nele, né? Ela tentou resgatar mesmo essa relação. A Xuxa agora. E ela está pedindo, gente, peço oração para o meu pai. Aí vem aquele boletim, problema no fígado, problema no rim, problema no sangue. Ele está entubado, está inconsciente, está em coma. Ela deve ter se desesperado, falou, gente, eu não quero ver meu pai nessas condições. Exatamente. Então as pessoas têm que, principalmente, respeitar a opinião dela. Só que fica aquela coisa também, Xuxa, de tipo assim, poxa vida, por que eu não falei isso pro meu pai em vida? Por que eu não fui visitá-lo? É esses lados todos que tem que só ser caem depois que a gente perde, né? Alguém que a gente gosta. Não, depois da morte tudo muda, gente. Não é? Né? A presença da morte muda toda a dimensão da sua vida. A morte é a única certeza da vida da gente. Quando acontece, porque por enquanto ele tá ligado aos aparelhos, só um milagre, não sei o quê, mas ele tá aí. Aí se ele parte, aí, olha, muda tudo dentro da gente, muda tudo. A dimensão de tudo também fica
fica muito diferente daquilo que a gente sente enquanto a pessoa está aqui. Por isso que é muito delicado tomar uma decisão num momento como esse, né? E a gente tem que respeitar, né, Sônia? Porque claro. aquele mundo de fantasia, aquele mundo que ela desce da nave, aquele mundo que ela é a Xuxa, é um mundo, a rainha dos baixinhos, é um mundo de faz de conta. A realidade é que todo mundo vai embora, entendeu? Sendo rainha, sendo plebeia, sendo bruxa, sendo madrasta, enfim, todos vamos embora. O que a gente tem que entender é que se não existe ou não existiu essa aproximação, é porque algum motivo muito grave teve. Porque alguns são pais, outros são progenitores, e cada um tem uma história. O seu pai é diferente do meu, que foi diferente da Sônia, que foi diferente do Vladimir. Então, assim, as coisas são diferentes. Você tem pai? Tenho. Tá. E também não tenho um bom relacionamento com ele. Então, a gente tem que respeitar. Então, você pode falar dessa dor, né? Eu posso falar, entendeu? Porque, assim, a gente tem que entender que cada um, e é o que você falou, Sônia, quando você está falando, eu estava prestando atenção, porque é isso mesmo. Quando a gente nasce, cara, não tem nada escrito, absolutamente nada escrito. E depende do que os seus pais forem fazendo na sua vida, e não estou falando para dar dinheiro, para dar o melhor, não é isso. Mas é afeto, é carinho, é pegar e ir no parque, né? é ser pai, entendeu? Às vezes isso não acontece. E é isso que você vai falando, poxa, mas aí você tem afeto por algumas pessoas que você não conhece, um afeto mais forte. Que são mais próximas, do que o seu próprio pai. É verdade. E aí você fala, por que isso acontece? Não dá para explicar, é difícil explicar. Você sabe, mas você talvez não consiga explicar com palavras. Isso de fato aconteceu comigo e eu não tenho o menor problema em falar. Uma outra história que me mandaram agora, uma fonte minha lá do Rio de Janeiro, falou, Thiago, tem um lance também que da família do pai, a Xuxa não tem um bom relacionamento com a irmã do pai. Então, isso também, não é? Tudo pesa, tudo né? vai pesando. Esse lado da vida dela é complicado, o lado do pai. Da Sônia, mãe é pra lá de resolvido. Você vai num lugar que as pessoas não gostam de você? Ou que você não é bem recebida? Não, você não vai. Então, se já tem esses pormenores todos, você vai falar, ó, você vai me perdoar, mas eu prefiro ficar na minha casa, eu mando minhas orações, minhas energias, eu faço o possível financeiramente, porque a gente sabe que é muito importante também que você seja amparado com todos os aparelhos, que a gente sabe, a gente viu quantas pessoas, como a gente acredita em milagres, o próprio Chico, esposo da Léo Áquila, entendeu? Que a gente fez essa corrente de oração, todo mundo se comoveu, o netinho da Bahia, tá aí, entendeu? Recuperado. Saiu lá da Bahia, veio para São Paulo, veio para o Sírio-Libanês, conseguiu ser amparado, isso faz a diferença. É claro que se for a hora, vai ser a hora. Mas também ter um bom suporte de médicos, isso faz toda a diferença. E ele está tendo esse suporte de médicos, né? Exatamente, tá mesmo, viu? Tá na equipe do Dr. Pantoja, que é um médico renomado também. É como eu disse, vamos aguardar os próximos capítulos também, e a gente também continua torcendo aí por um desfecho feliz dessa história, por mais difícil que pareça de acontecer, tá certo? A gente está falando do ser humano aqui, a gente não está falando da artista como a gente fala, critica o que tem que ser criticado, o que a gente acha que tem que ser criticado, não é isso, agora não é a hora disso, a gente está falando do ser humano e dessas situações que acontecem na vida de qualquer um, independente de ser famoso, de não ser famoso, é a maior dor da vida, então é sobre isso que a gente está falando aqui.